Você já teve a sensação de que todo mundo descobriu a vida, menos você? Que todo mundo já encontrou a profissão certa, tá construindo uma família e você ainda tá tentando entender quem você é? Às vezes a gente acha que está atrasado, mas a verdade é que a gente só está vivendo o olho do furacão. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Criadoras da Própria Vida, um podcast destinado a mulheres comuns que estão fazendo coisas extraordinárias. Da semana eu recebo uma convidada diferente aqui no meu sofá pra gente conversar um pouquinho sobre a vida adulta. Eu sou a Paula, sou criadora de conteúdo, mas também trabalho com marketing numa multinacional. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sensação de estar atrasada, que eu tenho certeza que você já viveu. Falar sobre isso hoje, eu vou chamar duas pessoas muito especiais. Vou começar pela Lívia. Pode entrar, amiga. Seja muito bem-vinda. Se aconchega aí. Também vou chamar a Duda, que é para completar aqui nosso trio de amigas. Seja muito bem-vinda, amiga. Sejam muito bem-vindas. A Lívia e a Duda são as minhas melhores amigas. De uma certa forma, a gente cresceu juntas, a gente enfrentou todas essas fases de mudança, de recalcular a rota juntas. A gente sempre esteve lá, uma pela outra. Então, o bate-papo aqui vai ser muito especial. A Lívia tem 23 anos, acabou de casar, tá construindo a carreira aí dela, trabalhando em novas empresas, na RH, então tá se descobrindo nesse mundo. A Duda também tem 27 anos, que nem eu, tá construindo a carreira aí no mundo de finanças, se descobrindo, também precisou recalcular a rota várias vezes, e foi construindo aí a trajetória dela e chegou muito longe, né, amiga? Amiga. Tô indo ainda, tô no caminho, assim. Ainda não cheguei. Estamos indo, estamos todos no construindo, né? Para começar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos que a gente viveu, que a gente percebeu que a gente precisou mudar a rota. Por exemplo, para mim, eu tenho muito claro que um momento muito crucial da minha vida foi quando eu estudava odontologia. Gente, não tem nada a ver comigo estudar odonto, nossa senhora. Eu tava estudando uma faculdade que eu não gostava, tava sair, eu não conseguia. E era muito difícil pra mim conseguir entender e ver que aquele caminho não tava fazendo sentido pra mim. Porque meu pai e meu avô foram dentistas na vida deles. Então, tipo, com certeza já é aquela história que tava pronta. De tipo, eu ia ser dentista, eu já tinha meu consultório pronto. Mas chegou numa fase ali que eu falei, gente, isso daqui não é pra mim. E também foi muito difícil aceitar que isso não é pra mim. Você, amiga, conta pra gente, qual que foi o caminho que você acha que você teve que perceber que não fazia tanto sentido pra você também? Foi um caminho parecido, assim, né? Eu trabalhava com o meu pai na área de odonto também, então ele tinha um laboratório de prótese e tudo. Quando eu decidi sair de lá, seguir meio que no meu caminho, né? Que é o curso psicologia e queria ir entrar na área do RH, foi algo muito novo, tudo, mas foi muito difícil ter essa coragem, né? Porque a gente entra nesse mundo, por ser muito familiar pra gente, a gente acaba, tipo, tendenciando a querer ficar lá. Mas, às vezes, o nosso caminho, ele é outro. E a gente tem que ter coragem de sair de lá mesmo e procurar outras coisas, dar a cara a tapa. Então, acho que isso é muito importante também. Você, amiga, conta pra gente qual o caminho que você percebeu que não era pra estar na sua história. Foram alguns caminhos que eu já tentei bastante coisa. Mas o primeiro foi odonto também. Que apesar de eu não ter uma família que Também era, né? que também era, eu pensei que poderia dar certo. Ser, né? E eu falei, vamos tentar. Todo mundo já passou por isso, né? Horrível. Foi também na pandemia, Também, então foi bem conturbada essa parte. Acho que foi uma das primeiras, mas depois aí eu fiz gastronomia, tentando me achar, comércio exterior. Aí eu finalizei a DM, pela Glória. Duda, eu lembro que ela fazia odonto e a gente ficava na casa dela, que era pandemia, ela fazendo aula e eu tava lá, deitada na cama e ela fazendo aula no computador. Uma coisa legal também de pontuar é que, por exemplo, todo mundo precisou recalcular a rota, teve um novo objetivo e a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, né? Por exemplo, você foi cursar ADM, o meu foi cursar publicidade, a Lívia mudou o emprego dela, ela encontrou um novo lugar que faça sentido pra ela e se encontrou. Então, todo mundo conseguiu atingir um novo objetivo nessas mudanças de rota, né? Isso também é uma coisa legal de pontuar. Conta pra mim, amiga, como foi perceber que aquele caminho não era o certo pra você? Foi muito difícil, assim, ainda mais no começo, que a gente tende a se auto-sabotar, né? A gente sabe que não tá no caminho certo, mas
fica ali, tende a... Tem dúvidas, né? Tem dúvida, assim, e foi algo, assim, um pouco desesperador, eu até diria, né, nesse comecinho. Mas quando você tira esse peso das suas costas, é um alívio tão grande. Eu lembro até hoje o dia que eu falei pro meu pai, falei, olha, pai, vou seguir na minha área, vou procurar aí alguma coisa que eu realmente gosto. E aí eu lembro que eu fui pra academia esse dia, escutando uma música do Natiruts, tudo vai dar certo. Indo assim, tipo, meu Deus, minha vida vai dar certo, eu vou conseguir. Mas enfim, foi bom. No final, é bom dar uma saidinha, assim, Sim. desse furacão. Também lembro do dia que eu precisei enfrentar meu pai e falar, nossa, eu não vou mais fazer odonto, não é o que eu quero pra mim, eu vou ir fazer publicidade. Na verdade, eu fui fazer psicologia, eu fiz um semestre de psicologia e depois eu fui pra publicidade, sem ele saber. Pai, desculpa, se você estiver vendo isso. Mas deu certo, hoje em dia, pô, eu vejo e falo, nossa, realmente eu tinha que fazer publicidade porque era pra mim, sabe? E realmente é desesperador a gente ter que enfrentar que, meu, o caminho que eu tava tão certo ali não era pra mim. Pra você, amiga, o que mais doeu nessa fase ali de você precisar mudar a rota, assim, tipo, o que pegou pra você, sabe? Eu acho de você não ter um plano, de você estar construindo uma coisa e você achar que você vai fazer aquilo, Sim. e aí você simplesmente cai uma bomba no seu colo e fala, não é para mim, eu vou ter que recalcular a rota aqui. Então, acho que todo esse desespero de, tá todo mundo se encontrando, e qual que é o meu caminho? Sim. Será que um dia eu vou encontrar o meu caminho? Será que um dia eu vou encontrar uma coisa que eu ame fazer? A gente sabe que também não é assim. Exato, sim. É muito difícil, na verdade, a gente encontrar alguma coisa que a gente ama, né? Conta pra mim um pouquinho, qual foi seu maior medo ali de enfrentar esse desafio novo que ia aparecer pela frente? Eu acho que o meu maior medo na época era ter que voltar atrás. Era, tipo, algo absurdo, assim, um desespero que eu falava, e se eu não conseguir, e se eu tiver que voltar tudo atrás de novo? Sim. O que eu vou fazer? Então, acho que esse era o meu principal ponto, assim, era ter que voltar atrás, ou ter que recalcular de novo. Mas a gente aprende também que a vida, Tudo bem, ela né? é assim, né? Você recalcula diversas vezes, você repensa diversas vezes, mas o meu maior medo era um pouquinho dessa parte do orgulho, né, de ter que voltar atrás. Então, eu acredito que naquele momento, foi isso que eu mais pensei, assim. Não, é muito difícil mesmo. A gente sente que a gente tá dando vários passos pra trás, né? E eu acho que também a gente pode voltar atrás, sabe? Situações e situações. Mas a gente tem que também estar aberto pra, tipo assim, não, se voltar atrás, tudo bem, a gente começa de novo, entendeu? Exato. Não dá pra achar que o mundo vai acabar. Só porque você tá Apesar recalculando da a sua gente rota. achar. Não quando tá no olho do A gente furacão, achou muito, a gente tá? Então, assim, que você tava ali no caos, você se comparava muito com as outras pessoas, isso te atrapalhava de alguma forma, te impedia de, tipo, enfrentar essa decisão. Eu acho que é muito difícil não se comparar, né? Todo mundo se compara. Então, sim, com toda certeza eu tava me comparando com todo mundo o tempo todo. Sim. Então, assim, no trabalho é uma coisa que você se compara o tempo todo. Tipo, nossa, mas será que eu tô demorando muito pra fazer isso e tal pessoa faz mais rápido? A gente não para pra pensar em toda a história da pessoa, o processo de aprendizado da pessoa, que somos pessoas diferentes, que aprendemos de maneiras diferentes também. Então, assim, comparação é uma coisa que até hoje é bem complicado, assim, pra mim, pra eu lidar com isso. É uma questão na terapia. Façam terapia. Eu falei isso no último episódio, estou repetindo nesse, hein? Eu sou time terapia. Total. Eu virei também, eu não era. Um momento muito difícil também dessas fases é que a gente interpreta o caos como um fracasso, né? Pensa, tipo, pô, eu fracassei em odontologia. A gente vê tudo como um fracasso. E eu acho que isso também acaba levando as coisas de um jeito mais difícil, né? Mais pesado e tudo mais. Algum ponto pra você, assim, que hoje em dia você para, olha pra trás e fala, putz, eu tava muito pra frente, eu tava muito foda nesse quesito, mas que eu não conseguia ver porque essa outra parte da minha vida tava dando errado. Tipo, tem algo que você deixou de enxergar em você que tava dando certo? Eu acho que, assim, nesse momento de furacão, a gente tem que entender também que a nossa vida é feita de fases, né? Então, eu podia estar bem com as minhas amizades, porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil de criar amizade. Então, quando eu encontrei, né, essas minhas duas bestes, nessa fase do furacão, que eu encontrei elas, né? Então, nesse requisito da minha vida, eu estava muito bem por eu ter as minhas amigas ali comigo, que eram realmente amigas boas, que
procuravam ali o meu bem. Acho que pra mim, assim, o ponto que mais me atrapalhava e me incomodava, assim, era a questão de ansiedade. Eu ficava muito ansiosa, de tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho. O que eu vou cursar? Como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Porque também, pra eu conseguir sair de odonto, eu tive que ir trabalhar na Chili Beans. Eu fui trabalhar no shopping. E era muito difícil trabalhar no shopping. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 2 às 10 da noite. E eu ficava tipo, será que eu vou viver isso pra sempre? Meu Deus, e eu não percebia que ali eu só tava construindo um tijolinho, sabe? Então, tipo, acho que também levar as coisas com menos ansiedade, ver que se, tipo, está construindo um tijolinho, ajuda você a enfrentar essa fase de maneira mais fácil, né? Que a gente não vê esses pequenos esforços, né? A gente Sim. quer ver o resultado total. A É. gente não tem a paciência de construir o tijolinho e ver que é importante esse tempo de construir o tijolinho por tijolinho. Sim. Tipo, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E até você entender que não é assim, que as coisas não acontecem como a gente planeja, simplesmente. Nossa, você toma bastante. Demais, cara! A gente teve um momento ali que foi uma virada de chave, né? Que a gente percebeu que insistir naquele caminho seria pior do que realmente mudar a rota, né? Então, tipo, pra mim, por exemplo, foi quando eu fui percebendo que, tipo, se eu continuasse ali insistindo em algo que não era pra mim, eu ia deixar de ser quem eu sou. Por exemplo, gente, eu sou muito estabanada. Se eu fosse ser um dentista. Nossa, deixar a brota cair dentro da tá boca do ligado? paciente. Eu, tipo, eu ia, mesmo se eu tivesse terminado a faculdade, se eu tivesse ido em frente e finalizado, eu ia ser uma profissional muito infeliz agora e provavelmente não ia ter metade das coisas que eu tenho hoje e nem ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Porque mesmo esse processo foi uma coisa muito de autoconhecimento, sabe? Eu tive que me conhecer e entender o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, tipo, isso também foi muito bom. Você, amiga, quando foi o momento que você percebeu que se você insistisse naquele caminho que você estava trilhando, ia ser pior do que você realmente mudar, sabe? Eu acho que se eu tivesse insistido num caminho que claramente eu não tava feliz, eu ia continuar infeliz. Sim. E a gente tem que buscar trabalho que te dê pelo menos um conforto e não acabe com a sua saúde mental. Porque, Sim. assim, às vezes você fala, nossa, procurar uma coisa que é um talento ou um sonho, às vezes é meio difícil. Não é todo mundo que tem esse tipo de sonho. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Sim, não, eu concordo. Eu acho que também o ambiente influencia muito, né? Porque às vezes a gente tá. Às vezes não é nem só sobre o que você tá fazendo, mas também você está num ambiente que não tá te botando pra frente, né? Que, tipo, que tá te botando pra baixo, que não tá te incentivando a crescer, que não tá te incentivando a evoluir. E não é sobre você, é também sobre o ambiente que você estava, né? Sim, e a gente tem que ter a coragem de sair desses ambientes, porque... Que também é muito difícil, né? Exato, porque além de odonto, também já trabalhei um tempo em um lugar que eu não via crescimento. E sair, tomar coragem de sair do lugar foi assim... Foi mais difícil do que sair, né? Foi demorado, não é uma coisa de uma hora pra outra. As coisas vão construindo o pensamento na sua cabeça, que, não sei se é isso que eu quero. E a gente tem que tentar mesmo. Sim. A gente total. tem muito tempo pra tentar várias coisas e até achar uma coisa que encaixe mais com a sua vida. Pode não ser o trabalho perfeito que vai te fazer feliz. Mas se o trabalho te der condição de você ser feliz, pronto. Você, amiga, o que te deu coragem de recalcular a rota ali? O que te deu a força de falar, não, eu vou mudar e eu vou enfrentar e vou encontrar alguma coisa que eu goste? Eu acho que, como você mesma falou, né, muito essa questão de ambiente. E eu tava trocando muito um pouco do meu ambiente também naquela época. E foi algo que eu percebi até por vocês, né? Então eu via vocês tomando a coragem pra vocês mudarem algo que eu falava, poxa, eu posso também. E ter alguém ali do seu lado também falando, você consegue, você pode. Você sabia que você pode trocar de rota? Você sabia que você podia ir pra outro caminho? E aí você fica, caramba, eu não fazia ideia! Eu não fazia ideia! Então é algo que ter pessoas do seu lado também que te apoiem, que enxergam fora da tua bolha, né, que tem dentro de você, é bem importante também, te ajuda a sair desse furacão também. Não, com certeza, concordo super com o que você falou, porque pra mim também o que me ajudou muito é ter vocês, né, ter minhas amigas também, ter
alguém que me incentive e que muitas vezes vê qualidades e pontos em mim que eu não tinha a visão antes. Amiga, sua colega, seu namorado vai chegar pra você e falar: olha, você é boa nisso, faz tal coisa, testa tal coisa. Tipo, vai te dando esse incentivo. Acho que todas nós passamos por momentos conturbados que a gente precisou muito uma da outra. Sim, total. Então, essa troca sempre vai continuar e a gente vai aprendendo com os erros de nós mesmas. Também. Entendeu? A gente vai aprendendo junto e compartilhando e quebrando a cara e seguindo em frente. E é isso. Eu sempre me senti confortável com vocês nesse quesito de, tipo, eu nunca vou me sentir julgada por vocês. Então, tipo, mesmo se eu quisesse, eu falasse hoje, gente, eu vou largar meu emprego, eu vou me mudar pra praia. vou viver da minha arte. A gente vai junto com Sempre me senti acolhida nesse quesito também. Espero que vocês também, tá? Não, mas sim, com certeza, amiga. É uma troca. Sempre foi, vai continuar sendo. E pra continuar com a tradição, agora que a gente chegou no momento mais descontraído do podcast, a gente pegou um vinhozinho pra fazer um brinde. É o segundo episódio do Criadoras da Própria Vida. Muito obrigada por estarem aqui, amigas. Estou muito feliz que vocês estão aqui. A gente também tá muito feliz. Com certeza. A gente tá sempre acompanhando a sua evolução e vai estar sempre apoiando. Tudo que você fizer vai dar certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa que tá assistindo, né? Porque talvez você que está assistindo esse podcast também esteja vivendo esse olho do furacão. Também tá nesse momento que você precisa parar, analisar, recalcular a rota. Assim, amiga, qual conselho você daria pra uma pessoa que está com essa sensação de estar atrasada na vida, de que precisa chegar em algum lugar logo? Todo mundo pensa isso. Todo mundo tá se sentindo assim. A pessoa que você tá se comparando também tá se sentindo assim. Quando você entender, e é difícil de entender, nem não entendi até hoje, que se comparar não leva você a lugar nenhum, sua vida flui bem mais tranquilamente. Pensar ativamente em não se comparar, porque é um caminho sem fim e que não te leva pra lugar nenhum. E que é muito fácil você chegar lá. Muito, muito fácil. Só você abrir o seu Instagram e você começa a se comparar. Sim, total. Não, se comparar com as outras pessoas... Você lembra bem, né? Eu teve uma fase da minha vida que, nossa... Que eu abria o Instagram o dia inteiro e ficava me comparando com as outras pessoas. E, nossa, foi a fase mais difícil da minha vida. Que eu ficava, gente, sou uma merda. Mas, na verdade, Exato. Não era. A gente fica se colocando muito pra baixo. E, às vezes, nem é aquilo tudo que a gente tá achando que a Sim. pessoa é, sabe? Exato. A gente tem que pensar isso também, que todo mundo é um ser humano falho, sabe? Ninguém é perfeito. Não adianta a gente ficar se comparando com as pessoas. É meio básico isso, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente. Sim, total. Porque a gente esquece. A gente esquece, Até agora, hoje em dia, a gente já tá um pouco mais estabilizada, tá casada, tá numa carreira mais construída, mas mesmo assim a gente continua se comparando com alguém. Calma, olha pro seu, compara com a sua trajetória e, tipo, não fica olhando pra dos outros, né? Olhar pra sua evolução, né? Exato. Pensar em se comparar com quem você já foi. Sim. E não com outras pessoas. Isso é muito importante. Você tem uma dica pra alguém que está assistindo e que precisa mudar, precisa enfrentar um desafio, precisa enfrentar alguém, alguma situação que é muito difícil e que, tipo, tem essa coragem ainda? Eu acredito que é focar no agora. É uma coisa que ajuda muito você focar em você e focar no seu momento agora, não no futuro, não no que você pode fazer ou o que você deixou de fazer. Pode ser um pensamento, pode ser mudar a tua forma de pensar sobre a vida até, mas ter essa mudança pra si e não pro externo, sabe? Eu Também. acredito muito nisso também. Não, eu concordo. E, tipo assim, às vezes coisas pequenas da vida, tipo, ajudam a gente a enfrentar isso. Até, por exemplo, pra gente foi muito treinar. Foi. Tipo, treinar ajudou a gente a se conhecer mais, a perceber Sim. o que a gente gostava, ter mais disciplina. E pequenas coisas na nossa vida também ajudam a gente a enfrentar essa situação, né? Nossa, e o treino ajudou muito. O treino ele também ajuda no sentido de. Agora eu parei, tá? Mas eu tô voltando. Temos fases, tá vendo? Exato. Uma coisa que eu aprendi muito na época é que, mesmo não gostando, você faz. Sim, total. Tipo, Sim. eu tô numa carreira que, cara, não gosto da minha carreira. Mas é o que a Duda até falou. Ela me dá a liberdade de viver a vida que eu quero. Então eu vou fazer o que eu não gosto. Também faz parte, sabe? Ser Você adulto também é isso, faz né? coisas que você não gosta. E tá tudo bem. Faz parte da vida, da evolução. Porque senão a gente não estaria aqui também, né? Total. Não, eu acho que, assim, do nosso bate-papo, desse episódio, assim, acho que a mensagem que a gente quer deixar, e que também é uma mensagem que eu quero deixar pra vocês, é que
Vocês não estão atrasadas? Nós não estamos atrasadas. A gente tem que parar, olhar, ver tudo que a gente construiu. Eu tenho muito orgulho de todas vocês, das duas. Nós também. Eu amo ver realmente minhas amigas crescendo, evoluindo, construindo uma casa, construindo uma carreira, crescendo. E tipo assim, do mesmo jeito que você olha sua evolução, a gente também tem que olhar para dos outros e pegar isso como inspiração também, né? E realmente eu admiro muito vocês e, gente, se vocês estão passando por isso, realmente pensa, olha a sua vida, vê o tanto que você já evoluiu, o tanto de desafio que você já enfrentou, que você não tá atrasado, você tá construindo a sua vida e que você vai chegar longe sim. Eu acho que livros de autoajuda ajudam muito. Também. Podcast. Terapia. Primeiro lugar. É isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like se você gostou, se a gente ajudou vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que vocês vão levar pra vida desse podcast. Obrigada, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu amei demais. E é isso.